Agora, tanto mais quanto você saiba que as coisas são assim, tanto mais chance você tem de se preparar para não se tornar como eles querem que você se torne. Como é que eles querem que você se torne? Eles querem que você se torne exatamente como eles são. Esse é o objetivo do ódio que você recebe. É fazer você desistir do amor, da graça, da compaixão e da misericórdia, da solidariedade e desse caminho santo e puro do Evangelho. E se torne um ente de ódios, de raivas, de malquerências. Eu sou uma pessoa que falo palavras de natureza profética também. Não sou profeta, não. Como tem gente aí dizendo, eu fui levantado profeta. Eu não fui levantado nada. Eu fui levantado para ser um pregador da boa nova. Isso eu faço e farei todos os dias da minha vida. Agora, na boa nova, não raramente você tem que enfrentar em nome do Evangelho, em nome da boa nova, a mentira de muitos, especialmente daqueles que vêm falsificar o Evangelho usando o nome de Jesus, enganando pessoas. E são esses, preste atenção no que eu estou dizendo, está prestando atenção em mim? Está prestando atenção? São esses aqueles que Paulo enfrenta e nomeia. São os únicos, de fato, que Paulo enfrenta e nomeia. Aí ele fala daqueles que estão corrompendo a igreja, dos que trazem falsos ensinos, dos que têm uma palavra pervertida, falada em nome de Jesus, mas que ele diz a Timóteo que corrói como câncer. E escrevendo a Tito, ele diz, é preciso fazê-los calar. Quem são esses? São os que falam loucuras em seu próprio nome? Não. São aqueles que, em nome de Jesus, se tornam corruptores da fé, levando pessoas a descrerem do amor de Deus para sempre, por causa das suas pregações do ódio, da raiva, do exclusivismo perverso e diabólico, por causa do cercadinho dentro do qual eles tentam colocar a graça de Deus em Cristo Jesus, transformando numa desgraça para a maioria da percepção dos seres humanos. Portanto, fiquem sabendo que não é nada estranho que quem quer que ouça esse evangelho e veja você vivendo essa graça, desgoste profundamente de você, tanto mais quanto sejam religiosos. Como foi com Jesus. Você não vê centuriões romanos odiando Jesus, nem Pilatos odiando Jesus, nem as autoridades romanas mandando perseguir Jesus, não. Tanto quanto você não vê publicanos, pecadores, meretrizes, gente da vida, do mundão, com raiva de Jesus. Ao contrário, são os que mais o apreciam, o saboreiam. Encontram nele deleite de convívio. Nos evangelhos, o ódio unânime quase que Jesus recebe vem do fanatismo religioso e do poder daqueles que dizem: quanto mais gente vem a ouvir e crer nessa palavra que ele chama de boa nova, de evangelho do reino de Deus, quanto mais gente crer nisso, menos gente crerá em nós e no que nós ensinamos. Portanto, nós temos que odiá-lo, porque ele é o grande inimigo. Quem são esses? São as autoridades religiosas e são os fanáticos religiosos, nos evangelhos, tanto quanto são na vida. Jesus diz, são esses os todos que odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar contra isso, que não baixar a cabeça, que seguir em frente, que não se intimidar, que não der meia volta, que não desista, que não se acovarde, aquele que prossiga com a veemência
da certeza de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de moderação, esses são os genuínos chamados, enviados, e que são as ovelhas no meio dos lobos, que atravessam todas as dificuldades e permanecem inabaláveis. Como Paulo diz em Efésios 6, dizendo que é o que todos nós devemos nos revestir para que no fim de tudo, tendo enfrentado todas as coisas, permaneçamos inabaláveis. Porém, é preciso perseverar até o fim. Esse que perseverar até o fim, que não voltar atrás, esse será salvo. Aguente tudo, suporte tudo. Não baixe a guarda e nem baixe o nível. Ao contrário, levante o sarrafo do Evangelho na sua vida dia a dia mais. Dia a dia mais. Dia a dia mais. Porque quem for de Deus, como o apóstolo João diz na primeira epístola, no capítulo 5, aquele que de fato é de Deus, ou no capítulo 4, aquele que ama, procede de Deus, vem de Deus, é nascido de Deus, é filho de Deus, porque Deus é amor. Mesmo que ele não faça parte da sua congregação ou de congregação nenhuma, mas se ele trata a vida com amor, eu sei que eu estou lidando com alguém que foi tocado pela graça sublime do amor de Deus, ainda que essa pessoa não tenha todas as informações que eu eventualmente posso agregar a elas com muita mansidão, com muita calma, com muita sabedoria, com muita sensatez, que é para não estragar o que nela já está plantado. E como eu vejo acontecer todo dia, há tantos anos, às vezes eu vejo gente que era muito melhor antes de ir para a igreja do que depois que foi para a igreja e foi completamente estragada pelos crentes. Que é Jesus que diz isso. Você que fica escandalizado, dizendo o Caio diz cada coisa. Não, eu sou um mero repetidor do Evangelho. É Jesus que diz isso em Mateus 23. Ai de vós, fanáticos, fariseus, hipócritas, mentirosos, cascudos, que dão uma volta missionária no mundo inteiro querendo ganhar gente para vocês, para ficarem sob o domínio, a tutela, o controle de vocês. E uma vez que vocês consigam transformar esse indivíduo num prosélito, num discípulo desse proselitismo mentiroso de vocês, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos já são. Conseguem fazer desse indivíduo uma pessoa horrorosa. Tem muita gente que vai se convertendo comigo, que eu nunca vou contar a ninguém que se converteram comigo, que estão sendo discipulados, que estão crendo. Porque eu tenho medo dos crentes. Eu já vi demais, eu já aprendi demais. Aí chega o crente lá, quando aquele indivíduo que se converteu com você, na quietude, na surdina, não está ainda bem enraizado, bem aprofundado na consciência da fé e do discipulado, e chegam os crentes, não raramente corrompem a alma do indivíduo, ensinando um monte de loucuras, das quais, pelo medo, muitos deles, às vezes, nunca mais conseguem ficar livres. Então eu vou vendo pessoas irem se convertendo, vou batizando-as no silêncio, na calma, com 1, 2 ou 3 testemunhas no máximo, no sossego total, porque o maior perigo para essas pessoas são os crentes fanáticos, que têm um poder que Jesus advertiu de fazê-los tornarem-se 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Que coisa horrorosa. É gente contagiosa que quando chega perto prejudica todo mundo de quem se aproxima. Mas, se você, sabendo disso tudo, todavia, perseverar até o fim,
você será salvo. Aí ele conclui aqui essa parte, nós vamos parar por aqui também, dizendo: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, num lugar, não fiquem dando murro em ponta de faca ali. Minha família me odeia, me odeia, me odeia, eu vou ficar aqui também, vou perturbá-los de volta. Não. Esse princípio que ele começa aplicando a uma cidade se aplica a qualquer conjunto humano, a qualquer conjunto social. Pode ser família nuclear, pode ser parentela, pode ser congregação religiosa, pode ser, como no caso, uma aldeia, uma pequena cidade, uma pequena vila, que é para onde eles estão sendo enviados. Se vocês, porém, chegarem no lugar e vos perseguirem, ele diz: fugir para outro lugar. Saiam daí. Saiam. E uma coisa interessante em Jesus é que todas as vezes que chegam nos evangelhos e dizem querem te matar, ele vai embora. Ele não diz: eu sou macho e valente, vou ficar aqui. Onde é que estão esses caras? Manda vir que vocês vão ver o que eu vou fazer com eles. Posso pedir legiões de anjos ao meu Pai para derrubar esses caras, para quebrar a mandíbula desses bichos. Não. Querem te matar, estão planejando contra a tua vida, estão te cercando de ódio. Ele vai para outra cidade, ele vai para outra cidade. O que ele diz aqui aos seus chamados e enviados é o que ele pratica. Até chegar o dia da morte. Quando chega o dia, ele próprio escolhe ir para Jerusalém. E quando tentam detê-lo, como Tiago e João, que queriam, só porque prepararam pousada para ele numa cidade, numa aldeia samaritana, queriam que ele ficasse de qualquer jeito lá e ele não queria, os samaritanos perceberam, tiveram sensibilidade e disseram: não, não precisa ficar, pode seguir. Ele já estava próximo a Jerusalém e seguiu. João ficou com ódio. Tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Foi quando Jesus disse a João e ao seu irmão e a todos os seus discípulos: vós, até o dia de hoje, não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, não veio para destruir as almas humanas, e sim para salvá-las. Quem não entendeu isso não sabe ainda de que espírito é e não carrega a consciência do Espírito de Cristo, de modo algum. Mas ele me ensina isso: não fique dando soco em ponta de faca. Não querem? Não querem. Deixa não quererem, let it be. Siga adiante. O mundo está cheio de gente. Quando em 98 eu deixei de ser aquela unanimidade brasileira, e num certo sentido mundial, porque aonde quer que pessoas no mundo inteiro me conhecessem, eram milhões no mundo inteiro que me conheciam, me amavam. Porque era o evangelho da graça que eles viam sendo encarnado e pregado através de mim. Mas quando veio a notícia do meu divórcio, e logo depois a notícia do dossiê Caimã, que foi contada da maneira mais estapafúrdia, ambas as coisas, do modo mais estapafúrdio e enlouquecedor possível, e eu deixei de ser aquela figura unânime, por muita gente eu passei a ser odiado, tratado mal mesmo. E o que eu fiz? Eu fiquei insistindo? De modo algum. Eu, particularmente, me recolhi. Fui procurar outros rebanhos, outros apriscos, outros grupos humanos. E dizendo, por exemplo, ao meu filho Davi, que um dia levou um diretor de marketing da Sociedade Bíblica do Brasil, que almoçou comigo e com ele numa churrascaria, e disse: é uma pena, reverendo, eu queria muito conseguir patrocinar um programa para o senhor na televisão, mas a minha entidade não vai querer fazer isso porque o senhor se tornou persona non grata para os evangélicos.
E aí veio dizer essa bobagem, um garoto lá de 29 anos, eu rodado mais do que a roda, e cansado de bobagens, já idoso de tanta experiência, fiquei olhando, meu filho ouviu aquilo, eu falei, não é ele, falei, é o meu filho. Ele ouviu, eu falei, está ouvindo o que ele está dizendo? Ele não sabe de nada, meu filho. Nesse minuto em que ele está falando dessa tolice, tem milhares de crianças nascendo, que daqui a 15 anos vão estar com capacidade de me ouvir, me entender e me amar. E tem outros que estão agora com 10, 12, 15 anos de idade que não fazem parte dessa curriola, que quando ouvirem o evangelho da minha boca pela primeira vez, vão amar Jesus e o evangelho. E há uma outra quantidade de gente sofrida e machucada nesse mundo, adultos já neste mundo, sofrendo nessa terra e essa sociedade, que quando ouvirem o evangelho da graça de Deus que eu tenho a pregar, se apaixonarão imediatamente. Então o que ele disse é dele, não tem nada a ver conosco e a gente não precisa de patrocínio de ninguém. Nós já temos o patrocínio do Espírito Santo, que é o que quase ninguém tem, para anunciar o evangelho com sabedoria e graça, o que não é todo mundo que tem. Então não se preocupe, nós vamos adiante. Portanto, quando vos perseguirem num lugar, vão para outro. Tem muita gente, não fiquem insistindo contra o ódio de ninguém, para vocês não se tornarem prisioneiros, cativos da antipatia, do ódio, do espírito antagônico e persecutório de muita gente nesse mundo. Ao contrário, não percam tempo com isso, sigam adiante, vão para outro lugar, porque em verdade eu vos digo, ele diz, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O que é que ele está querendo dizer? Que se eles, os enviados, os apóstolos, fossem em cada aldeia de Israel, o Filho do Homem apareceria em glória sobre a terra inteira? Era isso? Ou que depois de morto e ressuscitado, indo e assentando-se acima de todo o principado, potestade, trono, soberania e poder, como ele é e está, uma vez que os apóstolos pregassem em cada cidadezinha de Israel, o Filho do Homem seria obrigado a voltar? É isso que ele está dizendo? Como alguns intérpretes dispensacionalistas já falaram tanto e afirmaram tanto e se desgastaram tanto e quebraram tanto a cara, e o Filho do Homem não voltou, que calaram. E Jesus nunca esteve dizendo isso. Tem um até que aqui. Ele diz, se vos perseguirem num lugar, vão para o outro, vão para o outro, vão para o outro, porque eu digo que conquanto Israel seja um lugar pequeno, nunca deixará de haver perseguição a vocês em Israel, nem em qualquer congregação religiosa, nem em qualquer sociedade fechada, nem em qualquer ambiente humano, onde o evangelho do reino seja pregado, não faltará, isso jamais cessará. Podem ir com a certeza de que isso não acabará e vocês nunca percorrerão nem cidades de Israel, nem do mundo inteiro, até que venha o Filho do Homem. Só quando o Filho do Homem voltar é que o antagonismo cessará contra a vida de vocês. Até até que vocês experimentarão antagonismos variados e diversos sempre. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra dita com simplicidade, com obviedade, com clareza, em teu nome, tenha fortalecido o coração de muitos, tenha animado a vida, a mente, a alma, as emoções, os sentimentos e, sobretudo, tenha trazido resistência de caráter e resiliência de fé, de esperança e de amor para todos quantos disseram amém com verdade, deram crédito
a palavra que em teu nome eu repito e que precisa ser guardada nos escaninhos mais profundos do nosso coração. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém.